6ª semana e o nosso tema vai ser: eu escolhi perseverar. Diga comigo: a minha vida é consequência de escolhas. Olha para o seu irmão e diga para ele: perseverar ou desistir é uma escolha. Amém? Todo mundo que venceu, olha aqui para mim, todo mundo que venceu, Thelma, porque decidiu perseverar. E todo mundo que fracassou também foi decisão que tomou de não perseverar. Veio a luta na sua frente, veio o ataque na sua frente, e a pessoa decidiu: não aguento, não dá, é muito difícil, e eu estou parando por aqui. Então, quando você decide dessa forma, é uma decisão, só que é uma decisão que vai arruinar a sua vida. Quer ver um exemplo bem claro? Quantos são pais e mães aqui? Diga amém. Domingo passado nós tivemos o Dia dos Pais, e hoje vai ser a nossa homenagem, né? Do Dia dos Pais. Eu quero falar uma coisa bem simples para você poder entender o que é perseverar. Quando eu olho para filhos adultos que não respeitam a sua mãe e o seu pai, eu só tenho uma certeza: que quando eles eram pequenos eles não foram corrigidos, porque a Bíblia diz que o filho sem correção, ele se torna a vergonha da sua mãe. Quem está entendendo, diga amém. Então, o perseverar em obedecer o princípio de Deus hoje vai trazer frutos amanhã, porque todos nós somos uma construção. Amém? Todos nós somos uma construção. A Bíblia diz que nós somos lavoura de Deus. Ou seja, o Senhor está nos regando. Amém, Dário? Está nos regando e está nos construindo. Mas daí, quando eu vejo aquele versículo: corrige seu filho, e para mim é muito difícil e eu decido desistir, tudo bem, na hora parece que não vai acontecer nada, mas lá na frente a consequência vem. Amém? Já atendi mães que os filhos adultos falam palavrão, xinga a mãe de tudo quanto é coisa. A única coisa que eu tenho certeza é que quando eles eram pequeninos faltou correção, porque a Bíblia, ela se cumpre na vida de todos. Ou seja, se eu não corrigir, o meu filho vai se tornar a minha vergonha. Quem está entendendo, da glória a Deus? Estou citando isso como um pequeno exemplo, que não é esse o assunto que nós vamos tratar. Está dentro da perseverança, mas nós vamos abranger muito mais, ok? Abra comigo no 2º livro de Crônicas, Antigo Testamento. Essa é a minha Bíblia de escape, né? Esses dias eu vim para trás da benção e eu não trouxe Bíblia. Aí ela fica lá dentro do escritório. É a minha Bíblia de escape, né, pastor Mário? Que eu pego para pregar. Às vezes eu esqueço de trazer. Puxa, onde que está a Bíblia? Eu tenho a Bíblia de escape que fica lá dentro do escritório, né? 2º livro de Crônicas, capítulo 20. Hoje nós vamos iniciar uma semana inteira de jejum e oração. O Senhor colocou isso no meu coração, tá bom? Um jejum corporativo, ou seja, a igreja inteira orando e jejuando. Amém, gente? Ok. E será uma semana de milagres, o Senhor me disse, uma semana de definições importantes para a sua vida, amém? Onde vai ter definições importantes. Quantos aqui precisam de definições importantes? Digam amém? Então vai ser semana de definições importantes sobre a sua vida, amém? 2º livro de Crônicas, capítulo 20, diz assim a palavra de Deus, versículo 1. Depois disso, os filhos de Moabe, de Amon e alguns dos meunitas vieram à luta contra Josafá
Então vieram alguns avisar a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Feche os olhos. Senhor amado, fala ao nosso coração, nos traga entendimento nessa noite maravilhosa, ilumina os nossos olhos para que possamos receber toda a Tua vontade, desenvolver a nossa visão nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, e todos digam amém? Glória a Deus. Amados, se você tiver a oportunidade de ler a história do rei Josafá, ela está no livro de 2 Crônicas, a partir do capítulo 17, e você vai perceber algumas coisas importantes, bem relevantes. Por exemplo, ele foi um rei que obedeceu ao Senhor, que serviu ao Senhor nos caminhos de Davi. Quando a Bíblia diz nos caminhos de Davi, ou seja, se tornou alguém que se espelhava numa pessoa que era um homem segundo o coração de Deus. Amém? Então daí você pergunta assim: puxa, uma pessoa que é segundo o coração de Deus, que está se esforçando para servir a Deus, que está se esforçando para obedecer a Deus, por qual motivo que ela poderia passar por guerras? Preste atenção. Deus nos chamou para a obediência, e quando a gente escolhe obedecer, isso é muito bom, isso é tremendo, mas isso não vai nos isentar do Senhor continuar trabalhando em nós. Nós vamos ter as nossas guerras, cada vez maiores, porque cada vez que você vence um ciclo, Deus pode te colocar num ciclo maior. Então a guerra vai ser maior, o inimigo vai ser maior, mas também a recompensa vai ser muito maior. Amém? Então ficar girando no mesmo lugar é como repetir de série. Quando você está estudando, você fica ali, você repete de série, você acaba não chegando a lugar algum. Mas se você passa de ano, glória a Deus. Mas se lembre que no próximo ano vão vir novas dificuldades, novos desafios, coisas maiores. Você que está na mídia nos assistindo nessa noite, vão vir coisas maiores. Se você está no meio da sua guerra, preste atenção, vença ela, persista, persevere, não desista, não pare no meio do caminho, vá adiante, porque Deus tem coisas tremendas, grandes milagres para fazer na vida do seu povo. Amém? Que isso possa estimular você a caminhar, a avançar, a andar de vitória em vitória, de guerra em guerra, cada dia mais forte no Senhor. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Ok, ele era um homem de Deus que obedecia ao Senhor, andava nos caminhos de seu pai Davi, ou seja, tinha um espelho que era um homem segundo o coração de Deus. Mas de repente, aqui no capítulo 20, a gente se depara com o versículo 1, que diz que alguém o avisou, que estavam vindo 3 tipos de inimigo: moabitas, amonitas e meunuítas. No versículo 2, a Bíblia diz que veio alguém e o avisou: eles estão vindo contra você. Só que detalhe, eles já estão aqui em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Ou seja, quando avisaram Josafá, os inimigos já estavam dentro do terreno de Judá. É como se fosse assim: amanhã tem uma guerra aberta contra você. Aonde que está o inimigo? Aqui, em cima de você. E agora? Não tem muito tempo para pensar, não tem muito tempo para se organizar, Ana Beatriz. A gente tem que lutar com aquilo que a gente tem. Em outras palavras, vão vir guerras sobre vocês, Jandira, que vocês não vão ter muito tempo para raciocinar. Vocês vão ter que lutar com a fé que vocês têm, com a força que vocês têm, com o joelho que vocês já estão acostumados a dobrar.
Amém? Com a oração que vocês já estão acostumados a clamar a Deus, com a maneira que vocês já estão acostumados a se achegar a Deus. Vocês não vão ter muito tempo, vai vir uma opressão, às vezes vem uma discórdia, às vezes você levanta o dia bem e de repente no meio do dia alguém tira a tua paz, alguém tira a tua paciência lá no teu trabalho, alguém tira a tua paciência gratuitamente, sem você ter feito nada, alguém simplesmente se levantou para estragar o teu dia. Você já viveu isso? Então como fazer nesse momento? Será que a gente desiste de tudo, a gente para com tudo, a gente larga tudo? Não, a palavra dessa noite é: eu escolhi perseverar, eu decidi que eu não vou desistir, eu decidi que quem vai tirar minha paz vai se entender com Deus, mas eu não largo do que Deus tem para minha vida. Recebe essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? Então nós entendemos que ele era um homem correto, e também que quando avisaram ele que o inimigo estava ali, estava bem em cima dele, ou seja, e agora? Agora eu tenho que lutar com a minha fé, com o Deus que eu sirvo. Quem é Deus para você? Para mim Ele é Senhor, para mim Ele é maior autoridade, para mim eu tenho pregado para vocês que Ele tem o controle sobre tudo, para mim eu tenho dito para vocês que não tem peste, não tem doença, não tem ataque, nada pode com o nosso Deus, está tudo na mão dEle. Amém? Então vamos ver como que foi que esse homem venceu as suas guerras. Versículo 3. Vamos acompanhar aqui. Então Josafá temeu, na minha Bíblia diz teve medo. Olha aqui para mim. Ter medo é normal, só demonstra que você é humano. Mas permanecer com medo é uma escolha errada, mas é uma escolha. Errada por quê? Porque quem tem medo não consegue exercer a fé. Amém? Quem tem medo não consegue ser alguém de fé. Eu escutei vocês cantando nessa noite que vocês querem viver algo novo. Então para viver algo novo não pode ter medo, não pode permanecer no medo, precisa demonstrar fé. Amém? Então a princípio ele teve medo, vírgula, e pôs-se a buscar o Senhor, conclamou, apregoou, declarou um jejum em todo o Judá. O que ele trouxe? Ele trouxe a responsabilidade de todos. Espera aí, nós somos um país, nós estamos sendo atacados. Se for atacado um, todos vão ser atacados. Por isso que nós vamos abrir um jejum como igreja de Cristo, amém? Porque tocou em um, tocou em todos, amém? Por isso que nós vamos nos achegar a Deus em jejum e em oração. Esse é o princípio, essa é a primeira posição que nós temos que tomar quando nós estamos em guerra. Não é falar, não é tomar atitude, não é fazer coisas no calor das situações, não é desafiar o inimigo simplesmente sem ter uma estratégia de guerra. A primeira atitude que nós devemos ter é orar a Deus, buscá-lo em jejum e em oração, amém? Então antes de qualquer coisa, eu comecei a passar uma guerra, eu comecei a passar um tempo tempestuoso, eu comecei a perceber que nuvens negras estão cercando a minha casa, estão cercando a minha vida, estão cercando a minha história, estão cercando a minha vida espiritual, ou a minha vida ministerial, ou estão cercando as minhas finanças, estão cercando o meu trabalho, estão cercando todas as áreas da minha vida. A primeiríssima atitude que eu tenho que ter acima de todas é orar a Deus, amém? Primeiramente eu vou para o Senhor. Para quê? Para eu obter estratégias. Eu vejo muita gente primeiro agindo e depois que age e dá errado, naí que vai buscar Deus. E não, está errado o processo, estão erradas as atitudes. Em primeiríssimo lugar
você ora a Deus, você busca a Deus, e de Deus vai vir as estratégias. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Se for para perseverar, persevere em orar, em buscar, em jejuar, persevere em se dobrar diante de Deus, amém? Dobre as suas convicções, dobre a sua língua. Se você tem costume de falar primeiro para depois ir falar com Deus, tomar atitudes primeiro para depois ir falar com Deus, então hoje é noite de recuar essa atitude, é noite de tomar uma outra posição. Evangelho é mudança de vida, evangelho é mudança de mente, é mudança de comportamento. Você vai ser confrontado sim com as suas atitudes, você vai ser confrontado sim com a sua maneira de falar, amém? Então agora é hora do quê? De você recuar e dizer: primeirissimamente eu vou falar com Deus. Recebe essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? Ok, ele foi lá e apregoou um jejum, diz a palavra de Deus, né? No versículo 3. No versículo 4, a Bíblia diz que ele congregou todas as pessoas para pedir socorro ao Senhor. Presta atenção. Ontem eu fui pregar numa cidade chamada Itarabai. Ainda não aprendi o nome da cidade. Estado de São Paulo. É divisa com o estado de São Paulo. O Diogo e a Graziele foram me acompanhar. E lá eu disse para os irmãos, e vou repetir aqui, que às vezes a gente está se sentindo devastado. Quem já se sentiu devastado alguma semana na sua vida? Que você disse assim: eu estou devastado hoje. Esse é seu pastor. Essa semana passada eu me senti devastado. Não foi isso que eu falei para você, Florinda? Devastado. Aí, o que eu fiz? Eu fui para Deus primeiro. Mas se você não consegue falar só com Deus, então procure alguém que pelo menos vai colocar você no teu lugar de volta, que vai te centrar. Não fale da sua vida com todo mundo, né? Você tem a tua mãe aí do teu lado, é sua irmã, mas Deus me disse que é sua mãe espiritual, viu? É com ela, quando você estiver devastada, que você tem que falar, amém? Tá? Então presta atenção. E você deve procurar pessoas que realmente possam te levar para o centro de volta, sabe, Isabela? Gente que vai dizer: essa situação vai passar, Teresa, essa situação vai mudar, nada é para sempre é só a palavra de Deus. É coisa que a gente não quer ouvir quando a gente está devastado. Na verdade a gente não quer ouvir nada, a gente quer continuar falando, né, Thelma, que a gente está devastado, e a pessoa pode falar o que ela quiser e a gente continua falando: eu estou devastado, ninguém me entende. Só que se você se abre com pessoas que vão colocar você de volta no centro, logo o teu coração se acalma e você sente a paz reinar sobre você, amém? Então a gente percebe que ele pegou todo o povo e levou para pedir socorro ao Senhor. Então tem momentos de guerras que não vai vir socorro do homem, não vai vir socorro das circunstâncias. Só que essa palavra nos ensina, para quem quer perseverar no propósito de Deus, para quem quer perseverar e viver as grandezas que Deus tem para a sua vida, você vai ter que aprender a pedir socorro ao Senhor, amém? É dele que vem o teu socorro. É dele, o propósito é dele, foi ele que te deu vida, ele te deu fôlego para estar aqui nessa noite, amém? Ele que te fortaleceu para vir aqui ouvir a palavra, e você que está nos assistindo pela mídia também, nos ouvir pela mídia, nos assistir pela mídia. Deus te deu fôlego de vida, está te dando estrutura emocional para assistir esse culto e receber visão para a tua vida, amém? Então, em nome de Jesus, busque socorro do Senhor, é dele que vem. E às vezes a gente quer socorro do patrão, socorro do marido, socorro da esposa, socorro do filho, socorro do pai, socorro das pessoas que nos cercam, e às vezes as pessoas elas não vão conseguir nos socorrer. Por quê? Porque tem coisas que é só Deus, Cláudio, que pode fazer, tem coisas que é só Deus que pode suprir, Juliana, tem coisas que é só Deus que pode entrar na tua vida, tem coisas que é só Deus que pode mudar a tua história.
história, mudar a tua visão, curar você nessa noite, na tua visão, abrir o teu entendimento, mudar a tua maneira de enxergar a vida, a tua ótica. Irmão, em nome de Jesus, acredite. Quantos nessa noite já entregaram sua vida a Jesus? Diga amém. Então, em nome de Jesus, a tua vida está na mão de Deus, e se está na mão de Deus, acredite, mesmo que você esteja passando por momentos de pressão, Deus está com você, Ele está cuidando de você, Ele está zelando de você, Ele está ao seu lado, pronto para te dar orientações. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, em nome de Jesus, há uma orientação para você nessa noite, há uma direção para você nessa noite, há um caminho para você seguir. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Você não está sozinho, você não está abandonado, você não está sem direção, não. Basta que você clame, o Senhor vai se manifestar na sua vida, e você vai ver. Recebe nessa noite, vai ser semana de viver muitos milagres, muitas definições na sua vida. Deus quer definir caminhos, Deus quer abrir portas, e portas que Ele abrir, ninguém vai poder fechar. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Muito bem. Você percebe no versículo 4 uma outra coisa importante. Em Jeremias 29:13, a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então todos se juntaram numa só visão. Você já imaginou, Ana Beatriz, se todas as reuniões que tiveram hoje na terra, no planeta inteiro, primeiramente as pessoas dessem as mãos e orassem a Deus, o quanto o nosso mundo ia melhorar, o quanto as histórias das nossas vidas iam melhorar? Quantos creem nisso? Diga amém. Por isso que toda vez que você se reunir com a sua família, seja numa chácara, seja na sua casa, dê a mão, ore. Oração muda vidas, oração muda histórias, oração muda destinos, oração cura destinos, cura situações, muda a agenda de pessoas, muda a história, em nome de Jesus. E Deus está pronto, Juliana, para mudar histórias aqui nessa noite, amém? E nós vemos um povo que se juntou, e o Espírito Santo me disse: quantas vezes a minha igreja se reúne, se todos eles decidirem me buscar no meio das suas reuniões, amém? Uma oração simples que você fizer antes de um jantar, antes de um almoço, de manhã cedo com a tua família, antes de trabalhar, antes de ir para o colégio, botar a mão na cabeça dos teus filhos. Quanta coisa vai mudar, Vânia, quanta coisa vai ser transformada, quanta coisa vai ser restaurada, quantas vitórias, quantos testemunhos, Juliana, a gente vai ter para viver. Recebe essa palavra sobre a tua vida. Deus quer fazer essa igreja viver grandes coisas, amém? Olha só, no versículo 5, a Bíblia diz que depois que ele reuniu todo mundo, pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor. Diga comigo: na casa do Senhor. Vocês perceberam que quando a gente se reúne aqui a coisa é diferente? A gente pode buscar Deus em casa, e deve, mas quando a gente está congregando, tem uma atmosfera diferente. Na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus no céu? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Diga comigo assim: o meu Deus domina sobre todos os reinos dos povos. Quando você se achega a Deus para pedir socorro, para perseverar, quem é Deus para você? É alguém que está lutando com o maligno para ver quem vence? É Deus e o diabo, vamos ver quem que vai vencer. Ou é Ele que domina todas as coisas? Ou é Ele que tem o domínio sobre tudo? De que jeito que você trata Deus na oração? Josafá nos ensina a dizer que Deus domina sobre todos os povos. Versículo de número 5, olha lá, 6 melhor, né? Olha lá: não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações?
Na tua mão há força e poder, potência, e não há quem possa te resistir. Olha a visão, como é importante você não chegar diante de Deus em oração como se você tivesse assim: quem será que vai vencer? É Deus ou o diabo? Será que eu desisto mesmo? Será que eu persisto? Não, essa oração nos mostra, Vanessa, que Deus tem todo o poder, toda a força, que ninguém pode resistir o nosso Deus. Vocês conseguem entender? Apresentar diante de Deus a nossa causa, mas apresentar, irmãos, como sendo Deus já vencedor, como Deus já sendo o vitorioso, como Deus sendo aquele que tem todo o poder. Amém? É você orar por alguém que está com Covid e dizer: é o Senhor que tem todo o poder. É você orar por uma saída para a tua vida financeira e dizer: é o Senhor que tem todo o poder. É o Senhor que tem todo o poder. Amém, meus amados? É assim que nós devemos agir, sem aquelas oraçõezinhas que só choraminga, não, você precisa dizer quem é Deus, o tamanho de Deus, a importância de Deus, como Deus é soberano. Você precisa declarar: olha, que enfermidade você não vai ficar dentro da minha casa, porque o meu Deus é maior. Você precisa declarar, chega de dizer assim em oração: Senhor, eu não aguento mais aquela porta de emprego. Não, você vai declarar: essa porta foi Deus que abriu, essa porta é boa, Deus vai entrar nas minhas guerras, Deus vai transformar essa situação, é o Senhor que reina sobre todos os povos, então o Senhor também vai reinar no meu local de trabalho, o Senhor também vai reinar na minha história, o Senhor vai enviar clientes dos 4 cantos dessa cidade, que vão me alcançar, eu vou ser próspero, eu vou ser abençoado. Vai ser uma semana de definições, e você vai dizer isso em nome de Jesus. Você vai olhar para o seu casamento e você vai dizer: tu dominas sobre todos os reinos da terra, então o meu casamento vai prevalecer, o meu casamento vai ser uma bênção, o meu casamento vai ser uma vitória, o meu casamento vai ser um luzeiro sobre esta terra, os meus filhos vão ser um luzeiro. Não tem maldição de pai, maldição de mãe, está tudo quebrado aqui nessa noite em nome de Jesus, está tudo desfeito, está tudo quebrado. Toda maldição hereditária não vai permanecer, porque nós estamos amando a bênção, nós estamos buscando a bênção, e a bênção vai vir sobre aquele que a busca, e a maldição vai se afastar da casa daquele que está buscando a bênção. Então é muito importante que você fale quem é Deus, que você diga, que você fale quem é Deus, que você engrandeça Ele, que você diga para o invejoso: está vendo, meu Deus, Ele quebra a tua inveja. Porque tem gente que não tem nada, não é porque você é melhor, é porque você confiou em Deus, você serviu a Deus. E daí a pessoa não tem nada, mas ela também não quer que você tenha, ela quer destruir o que você tem. Amém? Ela quer destruir o que você tem, mas está quebrada essa cadeia, porque você tem um Deus que reina sobre todos os povos, e você vai exaltar o teu Deus, você vai dizer: meu Deus, o Senhor reina sobre todos os povos, o Senhor reina sobre toda a terra. Eu escolhi perseverar, porque o Senhor reina sobre tudo, o Senhor reina sobre todas as nações. Em Arapongas todos vão reconhecer que eu te sirvo, que eu te adoro, que eu sei que o Senhor comanda tudo. Todos vão ver o agir do Senhor na sua vida. Recebe essa palavra sobre você. Vai ser uma semana de definições, uma semana de mudança radical sobre a tua vida. Recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Verso 7. No verso 7 ele começa a falar a respeito daquele povo que estava atacando eles. Olha aqui para mim. Você já fez bem para alguém e a pessoa te devolveu uma faca? Olha a faca. E enfiou a faca nas suas costas. Você já viveu isso? Eu já vivi.
algumas vezes. Já viveram, irmãos? Algumas vezes. A partir do versículo 7, acompanha comigo. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a tua posteridade Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, Moabe e os da montanha de Seir, cujas terras não permitisse que Israel invadisse quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruírem, eis que nos dão o pago, e vindo para nos lançar fora da nossa possessão que nos deste por herança. Acaso, Deus, não executarás tu o teu julgamento contra eles? Olha aqui para mim. É gente assim que você ajudou a hora que estava dando buraco, levantou, e a hora que você levantou ela enfiou a faca nas suas costas para você morrer. Consegue entender mais ou menos? Então a oração dele era a seguinte: o Senhor não vai julgar eles? A gente fez bem para eles, e eles estão tratando a gente com injustiça. Você já se sentiu injustiçado? Então essa oração é para você. Entrega para Deus e pede para o Senhor julgar, porque você é a menina dos olhos dele, você é povo dele, você é nação santa. 1 Pedro capítulo 5, vós sois sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, para abrirdes os olhos aos cegos. Esse é o seu versículo, né, Florinda? Em nome de Jesus, para abrirdes os olhos aos cegos e trazerdes aos caminhos aqueles que não são povo. Então você é sacerdócio real, nação santa do nosso Deus. Então você deve colocar diante do Senhor e dizer: o Senhor não vai julgar essas pessoas que a gente não fez mal nenhum e que só sabe falar mal da gente pelas costas, só sabe invejar o que nós temos, só sabe querer o nosso mal. A gente estende a mão à pessoa que é o braço, que é sempre assim, você dá a mão à pessoa que é quando você dá a mão à pessoa que é o braço, que é o corpo inteiro, daí você às vezes até cede e dá um pedacinho do corpo inteiro, e depois, como pagamento, ela vem e enfia a faca nas suas costas. Mas você tem um Deus que julga a sua causa. Você não precisa desistir, você deve perseverar. Amém? A visão dessa noite é: eu escolhi perseverar. Amém? Não tem guerra que Deus não entre a teu favor, mas você não pode desistir, você precisa perseverar. Você que está em casa, não tem guerra que Deus não consiga lutar por você e junto com você, mas você precisa decidir: eu vou perseverar. Recebe essa palavra em nome de Jesus, ok? Amém. Então o Senhor pediu para eles, melhor, eles pediram ao Senhor: julgue eles. Em outras palavras, como se o Senhor fosse tratá-los. Tu é a justiça. É mais um comportamento de quem nasceu de novo. Nunca buscar fazer justiça com a própria mão, se vingar dos outros. Não, isso é comportamento de gente que não tem Deus, de gente que às vezes até tem Deus, mas não conhece o tamanho do seu Deus. Mas gente que conhece o tamanho do seu Deus vai entregar para que o Senhor julgue. Amém? Deus vai ser a tua justiça. Aí ele continua a oração. Olha que interessante, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Olha aqui para mim. Talvez hoje você esteja aqui sem saber o que fazer, amanhã cedo, com as suas guerras. Então não é vergonha você dizer para Deus: eu não sei o que fazer. Vergonhoso é você fazer qualquer coisa sem direção e depois coçar a cabeça e dizer: o que eu fiz? Isso sim é vergonhoso.
tomar decisões loucas, sem ter uma direção, isso sim é vergonhoso. Mas você dizer para o Senhor, eu não sei o que fazer, é tremendo, é maravilhoso, é uma decisão sábia, amém? Então olha só, não sei o que fazer, porém os meus olhos estão postos em Ti. Levanta a tua mão para o Pai, diga comigo assim: muitas vezes eu não sei o que fazer, mas eu posso escolher. A minha visão, o meu enxergar tem que estar no Senhor, amém? Estar no Senhor significa não estar olhando para as circunstâncias. Estar no Senhor significa, ao invés de eu falar do problema, mas eu devo falar com o problema. Tem diferença de eu chegar na Ana Beatriz e dizer assim: eu estou cheio de problema, eu estou falando do problema. Outra coisa bem diferente é eu chegar nela e dizer para ela assim: vamos orar junto comigo, que eu estou com um problema, e apresentar o problema para Deus. Quem está entendendo, diga amém. Tem diferença, amém? Então, quando eu estou com os olhos no Senhor, eu não falo do problema, mas eu falo com o problema. Eu mando o problema sair da minha vida, amém? Quando eu estou com os olhos no Senhor, as pessoas vão dizer para você assim: você não vai fazer nada, Thelma? Você vai responder com aquele jeito que eu sei que você é bem meiga, educada: ô minha amada, eu estou esperando a direção de Deus. Vou fazer o que, né, Marcos? Tem que esperar Deus falar, tem que esperar Deus responder, tem que esperar Deus me dar uma palavra, uma direção, um sonho, alguma coisa Deus tem que me dar. Eu não posso fazer qualquer coisa, porque se eu fizer qualquer coisa eu vou estar, de repente, até não honrando o nome dEle. Mas quando eu receber uma direção dEle, porque os meus olhos estão postos nele, Jandira, então toda decisão que eu tomar, ainda que tenha reprovação humana, eu vou dizer: eu estou obedecendo a Deus, eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer, amém? Então essa foi a atitude dele: os meus olhos estão postos em Ti. Em outras palavras, Senhor, se o Senhor não falar nada, eu não vou fazer nada. Os inimigos já estão aqui dentro do território, eu não sei o que fazer, eu não sei que decisão tomar, e eu estou olhando para o Senhor, eu estou focado em Ti. O que o Senhor me disser, eu faço. Se o Senhor falar recua, eu recuo. Se o Senhor falar vai para frente, eu vou. Se o Senhor falar senta, eu sento. Se o Senhor falar grita, eu grito. Eu vou seguir a Tua orientação. Recebe essa palavra sobre a sua vida: quer vencer? Persevera em colocar os teus olhos no Senhor, amém? Em tirar os olhos das circunstâncias, em parar de falar do problema, em parar de exaltar o problema, em parar de exaltar a dificuldade que você está vivendo, que muitas vezes é o que? Uma dificuldade passageira, que sempre vai passar. A única coisa que não vai passar é a palavra de Deus a meu e a teu respeito. Recebe essa direção em nome de Jesus sobre a tua vida, amém? Assim ele terminou a sua oração, ok? No versículo 14, veja só, quando você coloca Deus no centro: veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu ao rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha para mim, quando você põe a visão em Deus, a resposta vem, porque Deus não é Deus de desperdício. Ele não vai dar resposta para você se você não estiver bem ligado. Porque se você não estiver bem ligado, bem concentrado, Deus pode falar e você tratar como uma bobagem, você tratar como nada. Agora, se você está bem concentrado, meus olhos estão no Senhor, meu ouvido está aqui, Senhor, é eu e o Senhor, canal direto. Eu não vou ouvir minha esposa, não vou ouvir meus filhos,
eu não vou ouvir as pessoas, eu não vou ouvir o problema, eu quero ouvir o Senhor. Deus manda a resposta, porque Deus tem prazer em te abençoar, desde que a glória volte para Ele. Não é o seu braço, não foi você, não foi ninguém humanamente, mas foi Deus. Amém? Então olha só, veio a resposta. Primeira coisa, acalme o coração. A peleja não é de vocês, mas é de Deus. Em outras palavras, toda a direção vai vir de Deus. A guerra existe, mas Deus está nela. E se Deus está nela, é sinônimo de vitória, porque o nosso Deus é vencedor. Ele não ocupa segundo lugar, Ele não tem prêmio de consolação, Ele não tem vice-campeonato. Deus é vencedor. Amém? Quer ter um casamento vencedor, quer ter uma vida vencedora, quer vencer em todas as áreas da sua vida, então coloque Deus na frente. É Ele na frente na tua vida, é Ele na frente na tua história. Deus não tem segundo lugar. Se Ele está na sua vida, Ele é vencedor. Amém? E quando o teu marido ou a tua esposa desanimar, você segura bem firme na mão e fala: fica calmo, meu bem, porque nós vamos vencer, nós vamos passar. A gente serve a Deus, a gente tem um Deus que não perde batalha. Vamos focar no Senhor, vamos orar mais, vamos buscar mais, vamos dobrar esse joelho, vamos fazer campanha, vamos fazer jejum, vamos se entregar totalmente, porque Deus há de fazer maravilhas essa semana no nosso meio. Recebe essa palavra sobre a tua vida, porque é para essa igreja. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Vai ser uma semana de definições, uma semana de vitória, uma semana de milagres sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Ok. A partir do versículo 16, começou a orientação de Deus. Como eu disse para você, quando Deus percebe que nós estamos concentrados nele, que a gente se concentra sempre em alguma coisa ou em alguém, mas para vencer tem que se concentrar somente em Deus. Puxa, pastor, tem uma situação que está me atormentando. Não tenta resolver sozinho, se concentra em Deus. Vai beber da palavra, vai fazer 30 dias de campanha, né, Ana Beatriz? E lê a palavra, e glorificar a Deus, e rabiscar mesmo a tua Bíblia. Se dedica, vai orar a palavra, vai declarar a palavra. Aí a direção vem. Amanhã, vem até a data, descereis, não é para subir, é uma direção específica. Amanhã descereis contra eles. Eis que eles sobem pela ladeira de Ziz. Olha aqui para mim, diga comigo: eu estou hoje. Diga para o seu irmão: nem eu e nem você temos o poder de estar amanhã. Diga: só hoje. Sabe quem que tem o poder de estar amanhã? Deus. Então ó, amanhã, para provar que eu sou Deus, é amanhã. Você vai descer, e amanhã você não tem o poder de saber, mas eu sei que eles vão subir pela ladeira dos Ziz. Eu sei até por onde eles vão passar. Você consegue entender? Deus tem o poder sobre o amanhã. Então amanhã eles vão subir por ali, e ali vocês vão achar eles no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Vai lá. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ou seja, coloque-se na posição de fé, de guerreiro. Você que está em casa, de fé, de guerreiro. Começa a semana diferente. Se você começou devastado, choramingando, chorando pelos cantos, derramado, desanimado, caído, hoje a postura é diferente. Postai-vos, se levanta, anda de fé em fé, de vitória em vitória, se levanta como um guerreiro. Amém? Em nome de Jesus, sai desse culto diferente para guerrear suas guerras.
Amém? Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ajudai Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Querido, será que tem algum povo, algum demônio, alguma obra de macumbaria, alguma feitiçaria que vai poder nos vencer se o Senhor está conosco? Nada pode nos vencer quando a direção de Deus vem. Presta atenção, como eles se focaram para ouvir a Deus. Deus revelou o melhor que Ele tinha para revelar. Deus revelou todas as estratégias, até as estratégias do inimigo, Thalia. Deus revelou, Deus disse assim: amanhã eles vão estar subindo por ali, amanhã vocês podem ir por ali, amanhã vocês podem ir e surpreender o inimigo. O inimigo não vai entender, mas eu sou o seu Deus e eu estou com vocês, eu vou guiar junto com vocês. Recebe essa palavra, vai ser uma semana de definições, uma semana de guerra, e o Senhor estará com você amanhã. Glória a Deus. O Senhor estará convosco. Verso 18. Então Josafá prostrou-se com o rosto em terra. Todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando. Está no meio da guerra, adora. Não é para murmurar, não é para ficar choramingando, mas é para adorar. É para dizer: o meu Deus nunca falhará, a minha vez vai chegar. Podem tentar destruir-me, podem zombar da minha fé, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Amém? Você vai adorar, você vai engrandecer, você vai dizer: essa fase está passando, as minhas guerras estão na mão de Deus, o meu lar já está sendo consagrado, as coisas estão mudando. Não vai permanecer nada na minha vida e nem na minha casa que não vem de Deus. Não vai permanecer nada. Em vez de você ficar brigando com os teus filhos, brigando com a tua família, brigando com as situações, vai adorar, vai dizer: olha, em nome de Jesus, não vai permanecer na minha vida, na minha casa, na minha história, nada que provém de Deus, que não provenha de Deus. Não vai permanecer lá no meu trabalho. Eu consagro o ambiente do meu trabalho, eu consagro as minhas guerras. A inveja vai sair, não sou eu que vou sair de lá, quem vai sair é a inveja, quem vai sair é o problema, quem vai sair é os ciúmes, quem vai sair é a afronta. Se você tem uma pessoa que te afronta, você não tem que sair da tua posição, não, porque a porta quem abriu foi Deus. Quem tem que sair da posição são os ataques, são as opressões, são as obras malignas, é a inveja, é os ciúmes, é as correntes malignas que estão lá. Então você tem esse poder de mudar o ambiente do teu local de trabalho, da tua casa, da tua família. Você tem o poder de tirar esse ambiente de doença e colocar ambiente de saúde. Isaías 53, a Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E no livro do profeta Isaías 53 também diz que ele levou verdadeiramente sobre si todas as enfermidades. Então você pode tirar o clima da doença de dentro da sua casa, da enfermidade, da depressão, do síndrome de pânico. Você pode tirar tudo da sua vida em nome de Jesus e declarar saúde. Recebe saúde nessa noite, porque isso glorifica a Deus. Guerreia as suas guerras, recebe a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Ok, vamos para frente. No versículo de número 20, como era amanhã, a Bíblia diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: ouve-me, ó Judá e moradores de Jerusalém. Vamos ler juntos? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Quem quer ficar seguro, diga amém. Então creia no teu Deus. Quem quer prosperar, dá glória a Deus. Então creia no seu profeta. Creia na direção. Às vezes eu dou uma direção para a pessoa com todo o temor do meu coração. A pessoa diz assim: eu vou fazer o que você falou, mas eu ainda vou fazer mais isso. Eu penso: não vai dar certo.
Porque é para crer na direção do profeta. Vai ler a Bíblia. Todas as vezes que o profeta falou com alguém, qualquer profeta da Bíblia, a Bíblia diz que a pessoa fez conforme a palavra do profeta e prosperou. Então, se eu te der uma direção, você dobra o teu joelho e fala: Senhor, eu vou obedecer a direção. E depois você vem testemunhar o que Deus fez na sua vida. Então, para ter segurança, você crê em Deus. E para prosperar, você crê no seu profeta. Isso é no meio das suas guerras. Pastor, eu estou passando uma guerra, eu quero uma direção. E a direção que você receber vai fazer você prosperar. Você vai caminhar. Se eu fizer aquele emojizinho para você, tem uma pessoa essa semana que eu fiz assim para ela. Sabe aquele emojizinho de zíper? Fiz assim, depois coloquei uma mãozinha assim. Ela entendeu. Zíper na boca, encerrou assim. Encerrou. Eu acredito que deve ter encerrado, porque eu não escutei mais nada. Nem comigo ela falou mais nada. Então eu acredito que deve ter encerrado. Que sorte a dela, porque ela vai, com certeza essa semana ela vai contar testemunho que ela vai viver um grande milagre. Amém? Então, ouça seu profeta. Pediu direção, segue. E você vai prosperar. Cadê o Jean e a Gláucia? Eu estive lá na empresa deles e passei a direção. O que aconteceu? Só vitória. Mas eles seguiram o que eu falei. Então creia em Deus e você vai ser seguro. E siga o seu profeta e você vai prosperar. Amém? Faça conforme é dito e você vai ver a bênção de Deus. Versículo de número, já vamos encerrar, gente. Versículo de número 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores. Olha o poder do louvor, gente, do louvor. O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e os da montanha de Seir, e vieram contra Judá e foram todos desbaratados. O louvor, enquanto o povo louvava, os inimigos foram desbaratados. Quantos creem que hoje o louvor quebrou cadeias? Diga amém. Eu chorei tanto aqui na presença de Deus, eu senti tanta graça de Deus, porque essa foi a semana da minha devastação. Eu me senti tão devastado, mas eu me senti tão curado, sabe, Ana Beatriz, durante o louvor, tão curado, tão cheio de Deus, tão cheio da presença de Deus. E eu disse para o Senhor: eu quero estar nos seus átrios todos os dias, eu quero estar na tua presença, eu quero estar te louvando, eu quero estar te adorando. Então olha o poder do louvor. Enquanto eles louvavam, o Senhor desbaratou todos os inimigos. Então quem vai desbaratar os teus inimigos é Deus. Quem vai tirar o espírito da inveja, quem vai tirar os problemas da sua vida é Deus. Mas você deve louvar, você deve engrandecer, você deve exaltar, você deve ligar o louvor dentro do seu carro e ir cantando no meio do caminho e adorando em nome de Jesus. Você deve ligar o louvor lá no seu trabalho, você deve adorar ao Senhor, engrandecer ao Senhor. Está nervoso, está angustiado, coloca um louvor, vai ouvir o louvor, porque em nome de Jesus daí na tua mente vai ser afetada, vai entrar a palavra de Deus, vai entrar a graça de Deus, vai entrar a unção de Deus. Alguém te afrontou, alguém está te perseguindo, alguém está te injustiçando, começa a louvar a Deus, começa a engrandecer, põe louvores, chora na presença de Deus, engrandece o nome do Senhor. Você que é músico, às vezes está angustiado, né? Deus te deu o dom de tocar, pega o instrumento e vai tocar, vai adorar o Senhor. Essa semana que eu estava devastado, vim aqui durante a semana, peguei o teclado, comecei a cantar, comecei a louvar o Senhor, confiando em nosso Deus, em seu grande amor. Oh, eu não vou ser abalado. Eu louvei muito esse hino, essas tardes aqui. Por quê? Porque eu estava me sentindo devastado, mas eu precisava me encher do Senhor, me encher de louvor, me encher de adoração, para que tudo fosse desbaratado, para que a força voltasse, para que o ânimo voltasse, para que o Senhor fosse engrandecido. Todos conseguem entender isso? Dá glória a Deus nessa noite? Então, em nome de Jesus, guerreia as tuas guerras, o Senhor é contigo, querido, em nome de Jesus. Olha lá, eles não precisaram tomar uma atitude, uma facada, um tiro, uma guerra sequer. Eles louvaram o Senhor e o Senhor foi desbaratando. A Bíblia diz que um se voltou contra o outro e os inimigos mesmo se mataram.
mataram. Amém, meus amados? Eles se mataram, não puderam contra o povo de Deus, porque o povo de Deus é um povo que louva, é um povo que engrandece. O povo que vai perseverar essa semana é um povo que louva, é um povo que engrandece, é um povo que vai fazer proezas, é um povo que vai fazer maravilhas. Recebe essa palavra, você vai viver milagres, definições nessa semana. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Se coloque de pé. Aleluia. Ministério de louvor, por favor.